Meu nome é Francisco, tenho 42 anos e trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos. Nunca imaginei que uma simples carona mudaria completamente minha vida. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo nas estradas do Brasil, algo que nunca tive coragem de falar para ninguém. A vida na estrada não é fácil, isso eu posso garantir. São dias e mais dias longe de casa, da família, comendo mal, dormindo pouco e enfrentando todo tipo de perigo. Tenho esposa e 2 filhos em casa, a Márcia, o Pedrinho de 12 anos e a Aninha de 8. Eles são a razão de eu acordar todo dia e pegar a estrada, mesmo com toda a saudade que aperta o peito. Era uma terça-feira comum. Eu tinha acabado de entregar uma carga em Curitiba e estava voltando para o Rio Grande do Sul. A viagem seria longa, como sempre. O céu começou a escurecer e uma chuva forte começou a cair. Meu velho Scania vermelho cortava a estrada enquanto eu ligava o rádio para espantar o sono. Foi quando vi ele, um rapaz alto de uns 30 anos, todo molhado na beira da estrada, com a mão esticada pedindo carona. Normalmente eu não paro. A gente escuta tantas histórias de assaltos e sequestros que fico com o pé atrás. Mas algo naquele cara me fez encostar. Talvez tenha sido a chuva forte, talvez o olhar dele, sei lá. Só sei que parei. Tá indo pra onde, companheiro? Perguntei quando ele entrou na cabine pingando água por todo lado. Pra Porto Alegre, se puder me levar. Ele respondeu com uma voz grave que combinava com sua aparência forte. Então tá com sorte. Tô indo direto pra lá. Ele se apresentou como Eduardo, tinha 34 anos e trabalhava como representante comercial. O carro dele tinha quebrado a uns 30 quilômetros dali, e o guincho só poderia buscar no dia seguinte. Estava desesperado porque tinha uma reunião importante em Porto Alegre. No começo, o silêncio dominou a cabine. Só se ouvia o barulho do motor e da chuva batendo no vidro. Aos poucos, começamos a conversar. Eduardo era diferente dos caroneiros que já peguei. Ele era educado, falava bem, tinha lá estudado em faculdade e conhecia um monte de lugares pelo Brasil afora. E a família, Francisco? Não fica com saudade? Ele perguntou depois de umas 2 horas de viagem. Demais. Todo santo dia. A gente se acostuma com a distância, mas não com a saudade. Respondi, mostrando a foto da Márcia e das crianças que eu guardava no painel. Bonita família? Ele comentou, olhando a foto com atenção. Eu não tenho ninguém me esperando em casa. A conversa foi ficando cada vez mais fácil. Eduardo contou que tinha terminado um relacionamento complicado há poucos meses e estava tentando reconstruir a vida. Não entrou em detalhes. Eu também não perguntei. Cada um tem suas dores, né? Paramos num posto de estrada para abastecer e comer alguma coisa. A chuva tinha apertado ainda mais e o céu estava preto como carvão. O posto estava lotado de caminhoneiros fugindo do temporal. Sentamos numa mesa afastada para comer um PF de beira de estrada. Foi ali que percebi algo diferente. O jeito que Eduardo me olhava, como prestava atenção em cada palavra minha, como sorria quando eu contava alguma história boba da estrada. Não sei explicar direito, mas senti algo estranho no estômago. Quanto tempo você fica longe de casa? Ele perguntou, enquanto tomávamos um café depois da janta. Dessa vez já são quase 3 semanas. Volto para casa, fico uns 2 dias e saio de novo. Respondi, sentindo o peso daquela rotina nas costas. Deve ser solitário, ele comentou, me encarando com aqueles olhos verdes que pareciam ler meus pensamentos. A gente se acostuma, respondi, desviando o olhar. Mas tem dias que a solidão bate forte. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. A chuva não dava trégua e a visibilidade estava péssima. Decidi que seria melhor parar em algum lugar e seguir viagem pela manhã. Tem um hotel de beira de estrada aqui perto, comentei. Não é nada chique, mas dá para descansar. Por mim, tudo bem, Eduardo respondeu. Qualquer lugar é melhor que ficar nessa tempestade. Chegamos no hotel por volta das 11 da noite. Um lugar simples, desses que caminhoneiro conhece bem. O problema é que só tinha um quarto disponível. Só tenho um quarto com cama de casal, doutor, disse o recepcionista idoso. É pegar ou largar, porque com essa chuva tá tudo lotado na região. Olhei para o Eduardo sem saber o que fazer. Por mim não tem problema, ele disse tranquilo. Já dormi em lugares bem piores. Aceitei, meio sem graça. Afinal, era só uma noite e eu estava cansado demais para continuar dirigindo naquela tempestade. O quarto era pequeno, abafado, com uma cama de casal que parecia mais uma de solteiro grande. Um ventilador velho girava no teto, fazendo um barulho irritante. Pode ficar com a cama? Falei para Eduardo. Eu durmo no chão mesmo, já estou acostumado. Não precisa disso, ele respondeu. A cama é grande o suficiente para os dois, e você que está dirigindo precisa descansar bem. Fiquei sem jeito, mas acabei concordando. Tomei um banho rápido e deitei de um lado da cama, virando para o canto. Eduardo fez o mesmo, deitando do outro lado. Foi difícil pegar no sono. Não pelo desconforto da cama, mas por sentir alguém ali do lado. Fazia anos que eu só dormia sozinho na estrada ou com minha esposa em casa. Aquela presença masculina ali, a poucos centímetros de mim, me deixava inquieto.
No meio da madrugada, acordei com um trovão forte. A tempestade estava no auge. Virei na cama e dei de cara com Eduardo também acordado, me olhando. Também não consegue dormir? Ele perguntou baixinho. Essa tempestade tá braba, respondi, sentindo meu coração acelerar sem entender o motivo. Foi quando percebi que algo estava mudando dentro de mim. Algo que nunca tinha sentido antes. Uma mistura de curiosidade, medo e desejo que não conseguia explicar. Francisco? Ele murmurou meu nome de um jeito diferente, me encarando na penumbra do quarto. E foi naquele momento que entendi que aquela não seria uma viagem como as outras. Algo estava para acontecer que mudaria minha vida para sempre. Algo que eu jamais poderia imaginar. Naquela noite no hotel de beira de estrada, com a tempestade lá fora, algo começou a mudar dentro de mim. Quando os olhos de Eduardo encontraram os meus na escuridão do quarto, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Não era medo, era outra coisa, diferente de tudo que já conhecia. Tá tudo bem, Francisco? Ele perguntou baixinho, como se pudesse ler meus pensamentos confusos. Tá sim, respondi, virando para o outro lado da cama. Só preocupado com a estrada amanhã? Se essa chuva continuar, vai ficar difícil seguir viagem. Mas a verdade é que não era a chuva que me tirava o sono. Era aquela sensação estranha, aquele aperto no peito, aquela vontade de continuar olhando nos olhos dele. Consegui dormir só de madrugada e acordei com o sol entrando fraco pela janela. Eduardo já estava de pé, arrumando a mochila. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava carregado de nuvens cinzentas. Bom dia, dorminhoco, ele brincou quando me viu acordando. Pensei que caminhoneiro levantava com as galinhas. Sorri sem graça e me levantei, tentando afastar os pensamentos confusos da noite anterior. Era hora de voltar para a estrada e seguir nosso caminho. Depois de um café rápido na lanchonete do hotel, voltamos para o caminhão. A estrada estava com muitas poças d'água e alguns trechos alagados, mas nada que meu velho Scania não pudesse encarar. Quanto tempo até Porto Alegre? Eduardo perguntou, enquanto ajustava o cinto de segurança. Umas 6 horas, se não tiver nenhum problema na estrada, respondi ligando o motor. A conversa voltou a fluir naturalmente entre a gente. Eduardo me contou mais sobre seu trabalho como representante comercial, as viagens que fazia, os lugares que conhecia. Tinha algo na forma como ele falava que me prendia a atenção. Não era só o que ele dizia, mas como dizia. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada, desses que servem comida caseira por quilo. Enquanto comíamos, o celular dele tocou várias vezes. Não vai atender? Perguntei, depois da terceira chamada ignorada. É meu ex, ele respondeu com um suspiro cansado. Não aguento mais essa perseguição. Foi aí que entendi. Eduardo estava fugindo de um relacionamento que tinha acabado mal. E pela primeira vez, ele falou abertamente sobre ser gay. Não usou essa palavra exatamente, mas deixou claro quando falou: ele insiste que a gente pode voltar, mas já dei muitas chances. Confesso que fiquei um pouco sem jeito no começo. Cresci num lugar onde homens como eu, caminhoneiros, pais de família, não conviviam muito com esse tipo de coisa. Mas tinha algo em Eduardo, uma sinceridade, uma forma direta de falar, que me desarmou por completo. Deve ser difícil, comentei, sem saber direito o que dizer. Você nem imagina, ele respondeu, olhando pela janela do restaurante. Às vezes a gente só quer ser quem é, sem ter que dar explicação para o mundo. Aquela frase entrou fundo na minha cabeça. Quantas vezes eu mesmo não tinha me sentido assim, preso numa vida que eu não tinha escolhido de verdade, seguindo um caminho que parecia ser o único possível. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. O céu tinha clareado um pouco, mas o clima entre a gente tinha mudado. Havia uma intimidade diferente agora, como se Eduardo ter compartilhado aquela parte da vida dele tivesse aberto uma porta entre a gente. Foi quando passamos por um trecho da estrada em obras e um pneu do caminhão estourou. O caminhão deu uma sacudida forte e tive que parar no acostamento. Sabe trocar pneu de caminhão? Perguntei para Eduardo, já sabendo a resposta. Tenho cara de quem sabe? Ele riu. Mas posso ajudar no que for preciso. Descemos os dois e, debaixo de um sol que começava a aparecer entre as nuvens, começamos a trabalhar juntos para trocar o pneu. Eduardo tirou a camisa, revelando um corpo forte, trabalhado. Tentei não olhar, mas era impossível não notar. Trabalhamos por quase 1 hora naquele sol. Eduardo aprendia rápido e, mesmo sem experiência, ajudou bastante. Quando finalmente terminamos, estávamos suados, sujos de graxa e cansados. Tem uma pequena cachoeira ali perto. Apontei para uma área verde a uns 200 metros da estrada. Os caminhoneiros costumam parar lá para se refrescar. Que tal darmos um pulo lá antes de seguir viagem? Eduardo concordou na hora. Pegamos algumas toalhas no caminhão e caminhamos até a cachoeira. Era um lugar bonito, escondido entre árvores, com uma queda d'água pequena formando uma piscina natural. Não tinha ninguém por perto. Tiramos os sapatos e sentamos na beira da água, colocando os pés para dentro.
A água estava gelada, um alívio naquele calor. Isso aqui é um paraíso, comentou Eduardo, jogando água no rosto e no peito suado. Como você conhece esses lugares? Anos de estrada, respondi, sentindo uma mistura estranha de orgulho e nervosismo. A gente aprende onde parar, onde comer, onde descansar. Ficamos ali, conversando sobre tudo e sobre nada, como velhos amigos. A diferença é que não éramos velhos amigos. Nos conhecíamos há menos de 24 horas, mas parecia muito mais. Foi quando ele me olhou daquele jeito de novo, como na noite anterior, e perguntou: Francisco, você já sentiu que estava vivendo a vida errada? Como se tivesse pegado um caminho e seguido por ele, sem nunca parar para pensar se era isso mesmo que queria. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Era exatamente o que eu vinha sentindo há anos, sem conseguir colocar em palavras. Todo santo dia, respondi com sinceridade. Mas a gente segue em frente, né? Tem gente dependendo de nós. E a gente mesmo, ele insistiu. Quem cuida do que a gente quer, do que a gente sente. O olhar dele me prendeu de um jeito que não consegui desviar. Senti meu coração disparando, minha respiração ficando difícil. E então, sem pensar direito no que estava fazendo, me inclinei na direção dele. Eduardo não recuou. Pelo contrário, se aproximou também. E ali, naquele lugar escondido no meio do nada, longe de tudo e de todos, nossos lábios se encontraram num beijo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Foi um beijo rápido, mas que pareceu durar uma eternidade. Quando nos afastamos, fiquei sem reação, sem saber o que dizer ou fazer. Tinha acabado de beijar um homem pela primeira vez na vida, e o pior, tinha gostado. Desculpa, murmurei, levantando rápido e pegando minha toalha. Não sei o que deu em mim. Eu sei, Eduardo respondeu com um sorriso sereno. Você está descobrindo quem você é de verdade, Francisco. Voltamos para o caminhão em silêncio. Minha cabeça estava a mil, pensando na minha esposa, nos meus filhos, na minha vida toda. O que eu estava fazendo? Que loucura era essa? Mas naquele quarto de hotel, quando chegamos à próxima cidade, longe de tudo e de todos, eu estava prestes a descobrir uma parte de mim que nunca imaginei que existia. Chegamos à cidade pequena quando já estava escurecendo. Mal trocamos palavras desde aquele beijo na cachoeira. Minha cabeça parecia um caminhão desgovernado descendo a Serra do Mar, sem freio e em alta velocidade. Vamos parar aqui por hoje, falei, quebrando o silêncio pesado que tinha se instalado na cabine. Tem um hotel simples ali na frente. Eduardo apenas concordou com a cabeça. Dava para ver que ele também estava pensando muito sobre o que tinha acontecido. O hotel era ainda mais simples que o anterior, mas pelo menos dessa vez tinha 2 quartos disponíveis. Quando a recepcionista perguntou se queríamos quartos separados ou um só, travei por um segundo antes de responder. 2 quartos, por favor. Eduardo olhou para mim, um olhar que eu não consegui decifrar direito. Parecia misturar decepção e compreensão ao mesmo tempo. Cada um pegou a chave do seu quarto. Combinamos de jantar no restaurante do hotel em meia hora, depois de um banho. Quando entrei no quarto, me joguei na cama e fiquei encarando o teto, como se as respostas para tudo que estava sentindo estivessem escritas lá. Foi nesse momento que o celular tocou. Era Márcia, minha esposa. Atendi com a voz mais normal que consegui. Oi, amor, tudo bem? As crianças estão com saudade, perguntando quando o papai volta. Ela disse com aquela voz doce que sempre me acalmava depois de dias na estrada. Diz para eles que o papai também tá morrendo de saudade. Mais uns 2 dias e tô em casa, respondi, sentindo o peso da culpa cair sobre mim. Tá acontecendo alguma coisa, Francisco? Sua voz tá diferente. Ela perguntou, me conhecendo bem demais para eu conseguir esconder. Só cansaço mesmo. A estrada tá complicada por causa das chuvas. Menti, odiando cada palavra falsa que saía da minha boca. Depois de desligar, tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar não só o suor, mas também a confusão toda que estava sentindo. Não funcionou. Desci para o jantar com o corpo limpo, mas a cabeça ainda mais suja de dúvidas. Eduardo já estava lá, sentado numa mesa no canto com 2 cervejas na frente. Achei que você ia querer uma, ele disse, empurrando uma garrafa na minha direção quando sentei na frente dele. Valeu, respondi, dando um gole grande. Tô precisando. Pedimos a comida e ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo e evitando olhar um para o outro. Olha, sobre o que aconteceu hoje. Comecei, sem saber direito como continuar. Você não precisa explicar nada, Francisco. Eduardo me cortou com voz calma. Eu entendo sua situação. Tenho uma família, uma vida toda construída. O que aconteceu na cachoeira foi só um momento. Mas não era só um momento. Era muito mais. Era como se algo que estava adormecido dentro de mim tivesse acordado de repente e agora não queria voltar a dormir. Não sei o que está acontecendo comigo, confessei, passando a mão no rosto cansado. Nunca senti isso antes. Nunca. Às vezes a gente passa a vida inteira sendo quem os outros esperam que a gente seja. Ele disse, me olhando nos olhos. Até que um dia,
Alguém ou algo faz a gente enxergar quem realmente somos. A comida chegou, mas eu mal conseguia comer. Cada palavra de Eduardo parecia entrar direto no meu coração, como se ele estivesse falando coisas que eu sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir. Pedimos mais cervejas, 1, 2, 3. A conversa foi ficando mais fácil, mais solta. Eduardo me contou sobre como descobriu sua sexualidade ainda jovem, as dificuldades que enfrentou com a família, os relacionamentos que teve. Nunca sentiu nada por outro homem antes? Ele perguntou depois de mais um gole de cerveja. Hesitei. A verdade é que sim, tinha sentido. Pequenas coisas ao longo da vida, olhares que duravam um pouco mais, pensamentos que eu empurrava para o fundo da mente, desejos que eu afogava no trabalho e nas responsabilidades. Talvez, respondi, finalmente sendo honesto não só com ele, mas comigo mesmo. Mas nunca deixei isso virar nada, sempre fugi. E agora? Vai fugir de novo? Aquela pergunta ficou no ar entre a gente. Nossos olhos se encontraram sobre a mesa e senti aquele mesmo arrepio da cachoeira, da noite no primeiro hotel. Não conseguia desviar o olhar. Não sei se consigo, respondi, com a voz quase sumindo. Terminamos de jantar e ficamos ali, conversando por horas. O restaurante foi esvaziando até sobrar só a gente. Quando o garçom avisou que iam fechar, subimos para os quartos. Paramos no corredor, entre as portas dos nossos quartos. O silêncio voltou, pesado, cheio de coisas não ditas. Boa noite, Francisco, Eduardo disse, tirando a chave do bolso. Eduardo, chamei, antes que ele entrasse no quarto. Eu não quero ficar sozinho esta noite. Ele sorriu, um sorriso diferente de todos que tinha me dado antes. Abriu a porta do quarto dele e fez um gesto para eu entrar. Naquela noite, tudo mudou. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu entre 4 paredes, mas posso dizer que foi como descobrir um mundo novo. Um mundo que eu não sabia que existia dentro de mim. Pela primeira vez na vida, me senti completo, como se tivesse encontrado uma peça que faltava há anos. Ao mesmo tempo, nunca me senti tão confuso e culpado. De madrugada, acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem da Márcia. Sonhei com você. Te amo. Volta logo. Aquelas palavras simples caíram como um peso enorme sobre mim. Olhei para o lado e vi Eduardo dormindo tranquilo. O que eu estava fazendo? Como tinha chegado até ali? Saí da cama devagar, peguei minhas roupas e voltei para o meu quarto. Sentei na beirada da cama e chorei, como não chorava desde moleque. Chorei de confusão, de culpa, de medo, mas também chorei de alívio, por finalmente entender uma parte de mim que sempre esteve lá, escondida. De manhã, quando desci para o café, Eduardo já estava lá. Ele me olhou e soube na hora que algo tinha mudado. Você se arrependeu, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Não sei, respondi com sinceridade. Só sei que não posso simplesmente jogar tudo pro alto. Tenho uma família, Eduardo. Entendo, ele respondeu com um sorriso triste. E o que você quer fazer agora? Continuar a viagem, falei depois de um momento de silêncio. Te levar até Porto Alegre, como combinamos. E depois? Depois, não sei. Voltamos pro caminhão e seguimos viagem. O clima estava diferente agora. Não era mais tensão ou expectativa. Era algo mais profundo, como se já tivéssemos passado por uma barreira que não dava para voltar atrás. Eduardo colocou a mão sobre a minha no câmbio, um gesto simples, mas que fez meu coração disparar. Não tirei a mão. Deixei ali, sentindo o calor da pele dele contra a minha. Eu sabia que estava indo por um caminho sem volta, mas não conseguia parar. Era como se toda a minha vida tivesse sido uma longa estrada me levando até aquele momento, até aquele homem. E pela primeira vez, não tinha medo de seguir em frente, mesmo sem saber onde ia chegar. A viagem até Porto Alegre seguiu com um clima diferente entre a gente. Não era mais aquela tensão do começo, nem a culpa pesada da noite anterior. Era uma mistura de sensações que eu nunca tinha experimentado antes. Uma intimidade que crescia a cada quilômetro, como se cada placa na estrada marcasse uma barreira que eu deixava para trás na minha vida antiga. Quanto tempo até chegarmos? Perguntou Eduardo, enquanto observava a paisagem pela janela. Umas 3 horas, se o trânsito ajudar, respondi, ajustando o retrovisor. Tá com pressa de se livrar de mim? Brinquei, tentando fazer graça de uma situação que, no fundo, me assustava. Na verdade, tô com medo de chegar, ele confessou, virando-se para me olhar. O que vai acontecer quando chegarmos lá, Francisco? Era a pergunta que martelava na minha cabeça desde que saímos do hotel. O que aconteceria quando chegássemos? Eu entregaria Eduardo no destino dele, daria meia volta e seguiria minha vida como se nada tivesse acontecido? Voltaria para casa, para Márcia e as crianças e fingiria que esses dias na estrada tinham sido como qualquer outro. Não sei, respondi com sinceridade. Só sei que não consigo imaginar dar tchau para você e seguir meu caminho como se nada tivesse acontecido. Eduardo sorriu e apertou minha mão que descansava sobre o câmbio.
E se você não precisasse dar tchau, ele sugeriu com um brilho nos olhos. E se a gente continuasse juntos por mais um tempo? Como assim? Depois da minha reunião em Porto Alegre, eu tenho que ir para Santa Catarina. São só mais 2 dias. Você poderia vir comigo? Fiquei em silêncio, pensando na proposta. Mais 2 dias com Eduardo significaria adiar a volta para casa, inventar alguma desculpa para Márcia, atrasar entregas. Mas também significaria mais tempo nesse mundo novo que tinha descoberto. Mais tempo para entender o que estava sentindo. Vou pensar, respondi, sem conseguir dizer nem sim, nem não. Paramos num posto para abastecer e comer alguma coisa. Enquanto Eduardo foi ao banheiro, aproveitei para ligar para Márcia. Cada toque do telefone fazia meu coração apertar. Oi, amor. Ela atendeu com aquela voz doce. Estava preocupada, você não ligou ontem à noite. Desculpa. Estava muito cansado e acabei pegando no sono. Menti, odiando cada palavra falsa. Olha, vou ter que fazer uma entrega extra em Santa Catarina. Vou demorar mais uns 2 dias para voltar. Mas, Francisco, o aniversário da sua mãe é depois de amanhã. Você prometeu que estaria aqui. Senti um nó na garganta. Tinha esquecido completamente do aniversário da minha mãe. 80 anos, uma festa que ela planejava há meses. Eu sei. Vou dar um jeito de chegar a tempo, prometo. Falei, já sabendo que era mais uma promessa que talvez não conseguiria cumprir. Quando desliguei, Eduardo estava voltando. Pelo meu olhar, ele percebeu que algo não estava bem. Problemas? Perguntou, sentando-se na frente de mim na mesa da lanchonete. O aniversário da minha mãe é depois de amanhã. Uma festa importante, 80 anos. Eu tinha esquecido completamente. E Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou minha mão por cima da mesa, sem se importar com quem pudesse ver. Francisco, eu nunca quis complicar sua vida. Se você precisar ir, eu entendo. De verdade. Naquele momento, olhando nos olhos dele, percebi que estava numa encruzilhada. De um lado, a vida segura e conhecida que sempre tive. Do outro, um caminho novo, assustador, mas que fazia meu coração bater de um jeito que nunca tinha sentido antes. Vamos fazer assim, propus depois de pensar um pouco. Te levo até Porto Alegre, você faz sua reunião. Depois a gente decide o que fazer, tá bom? Ele concordou e voltamos para o caminhão. O resto da viagem foi tranquilo, com a gente conversando sobre tudo e sobre nada, como velhos amigos que se conheciam há anos, não há dias. Chegamos em Porto Alegre no final da tarde. O endereço que Eduardo tinha dado era de um hotel no centro da cidade. Quando paramos na frente, ele não fez menção de sair do caminhão. Minha reunião é só amanhã de manhã, ele disse, virando-se para mim. Quer subir comigo? Não precisei responder com palavras. Meus olhos já tinham dito tudo. Deixei o caminhão no estacionamento do hotel e subimos juntos. O quarto era bem melhor que os hotéis de beira de estrada onde tínhamos ficado antes. Cama grande, chuveiro quente de verdade, até uma pequena varanda com vista para a cidade. Diferente da sua rotina de caminhoneiro, né? Eduardo brincou enquanto tirava a jaqueta e colocava sobre uma cadeira. Um pouquinho, ri, me sentindo deslocado naquele lugar chique. Tomamos um banho juntos, pedimos comida no quarto. Passamos a noite conversando, nos conhecendo melhor, descobrindo mais um do outro. Era incrível como em tão pouco tempo Eduardo tinha se tornado alguém tão importante para mim. De manhã, enquanto ele se arrumava para a reunião, recebi uma ligação da transportadora. Tinha surgido uma carga urgente de Porto Alegre para Florianópolis, exatamente na direção que Eduardo precisava ir. Tudo bem se a gente sair logo depois da sua reunião? Perguntei quando ele estava prestes a sair do quarto. Apareceu uma carga para Florianópolis. Perfeito. Ele sorriu, ajeitando a gravata. Destino, né? Enquanto Eduardo estava na reunião, aproveitei para dar uma volta pelo centro de Porto Alegre. Foi quando vi uma loja de celulares e tive uma ideia. Comprei um celular pré-pago, daqueles bem simples. Se eu ia continuar nessa situação com Eduardo, precisava de um jeito de manter contato sem levantar suspeitas. Estava voltando para o hotel quando cruzei com um rosto conhecido na rua. Era o Serginho, outro caminhoneiro da mesma transportadora que eu, amigo de anos, compadre até. Francisco, que surpresa, rapaz! Ele exclamou, me dando um abraço apertado. Tá fazendo o que por essas bandas? Entrega, como sempre, respondi, sentindo um frio na barriga. E você? Também. Tô indo buscar uma carga agora. Ei, vamos tomar uma cerveja? Faz tempo que não botamos o papo em dia. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que estava com pressa, que precisava voltar pro caminhão. Serginho pareceu desapontado, mas entendeu. Ou pelo menos fingiu entender. Vou te ligar mais tarde, então. A gente podia jantar junto, que tal? Claro, respondi sem pensar direito, só querendo sair dali o mais rápido possível. Quando voltei pro hotel, Eduardo já tinha retornado da reunião. Contei sobre o encontro com Serginho. Você acha que ele desconfiou de alguma coisa? Eduardo perguntou preocupado. Acho que não, mas é melhor a gente sair logo da cidade. Serginho conhece minha esposa, meus filhos. Se ele me vir com você...
Não precisei completar a frase. Eduardo entendeu na hora e começou a arrumar suas coisas. Saímos do hotel em menos de 20 minutos. Já no caminhão, a caminho da transportadora para pegar a carga, finalmente respirei aliviado. Por pouco, o meu mundinho cuidadosamente construído não tinha desmoronado. Francisco, Eduardo chamou enquanto eu dirigia concentrado. Você já parou para pensar que talvez essa vida dupla não seja sustentável por muito tempo? A pergunta caiu como uma bomba entre a gente. Eu sabia que ele tinha razão, mas não estava pronto para enfrentar essa verdade. Eu sei, respondi depois de um longo silêncio. Mas também não sei se consigo escolher. Não sei se consigo abrir mão da minha família ou de você. Eduardo pegou minha mão e a levou aos lábios, num gesto tão carinhoso que senti meus olhos encherem d'água. Eu nunca imaginei que teria que escolher entre duas vidas completamente diferentes, eu murmurei, enquanto seguíamos pela estrada que parecia não ter mais volta. A viagem até Florianópolis foi mais silenciosa que as anteriores. A pergunta de Eduardo sobre minha vida dupla não saía da minha cabeça. No fundo, eu sabia que ele tinha razão. Não dava para viver para sempre nessa corda bamba com um pé em cada mundo. Chegamos em Florianópolis, já de noite. Depois de entregar a carga, fomos para um hotel na praia. Era um lugar simples, mas bonito, com vista para o mar. O tipo de lugar que eu sempre sonhei em levar a Márcia e as crianças um dia. Amanhã é o aniversário da sua mãe, Eduardo lembrou, enquanto estávamos na varanda do quarto, ouvindo o barulho das ondas. Você vai? Não sei como, respondi, passando a mão pelo cabelo, nervoso. São mais de 500 quilômetros daqui até lá. Mesmo saindo de madrugada, não chego a tempo da festa. Você podia pegar um avião, ele sugeriu. Eu fico aqui te esperando se você quiser voltar depois. Mas olhei para ele, surpreso com a sugestão. Voltar? Será que era isso mesmo que eu queria? Voltar para Eduardo significava continuar nessa vida dupla, continuar mentindo para minha família, para mim mesmo. Eduardo, comecei, sentindo o coração pesado. Acho que a gente precisa conversar. Ele sorriu triste, como se já soubesse o que eu ia dizer. Você vai voltar para sua família de vez, não é? Não sei, respondi com sinceridade. Só sei que não posso continuar assim. Não é justo com a Márcia, com as crianças, nem com você. Eduardo se aproximou e pegou minhas mãos entre as dele. Desde o primeiro dia, quando te vi na beira da estrada todo molhado, senti que tinha algo diferente em você. Algo que me atraiu como um imã. Nunca pensei que isso iria tão longe, mas também nunca me arrependi de um só minuto. Senti meus olhos encherem d'água. Nesses poucos dias, Eduardo tinha se tornado mais que um caso, mais que uma aventura. Tinha se tornado alguém importante, alguém que me fez enxergar uma parte de mim que nunca tinha tido coragem de enfrentar. O que a gente faz agora? Perguntei, sentindo-me perdido como nunca antes. Acho que você precisa de um tempo sozinho, ele respondeu, acariciando meu rosto. Tempo para pensar, para decidir o que realmente quer. Concordei com a cabeça. Eduardo estava certo, como sempre. Eu precisava de tempo, precisava colocar a cabeça no lugar. Naquela noite fizemos amor como se fosse a última vez. Talvez porque, no fundo, sabíamos que poderia ser. De manhã cedo, acordei com o celular tocando. Era Márcia, perguntando onde eu estava, se chegaria a tempo da festa da minha mãe. Disse que estava a caminho, que faria o possível para chegar. Mais uma mentira na lista que só crescia. Quando desliguei, Eduardo estava sentado na cama, me observando. Vai voltar para casa? Ele perguntou, sem cobranças na voz. Vou, respondi, sentindo um nó na garganta. Preciso estar lá. E depois? Não sei, Eduardo. Sinceramente, não sei. Ele se levantou e foi até sua mochila. Tirou de lá um pequeno envelope e me entregou. É meu endereço, meu telefone. Quando você decidir o que quer, seja o que for, me procura. Vou estar esperando. Peguei o envelope com mãos trêmulas. A ideia de me despedir de Eduardo era mais dolorosa do que eu imaginava. Não sei se tenho forças para escolher, confessei, sentindo as lágrimas que tanto tentava segurar finalmente caírem. Tem, sim. Ele sorriu, enxugando minhas lágrimas com o polegar. Você é mais forte do que pensa, Francisco. Só precisa decidir o que te faz verdadeiramente feliz. Nos despedimos com um abraço longo e um último beijo. Eduardo ia ficar mais uns dias em Florianópolis antes de seguir viagem. Eu peguei o caminhão e rumei para casa, com o coração mais pesado que a carga mais pesada que já carreguei. A viagem de volta foi uma tortura. Cada quilômetro parecia me levar para mais longe de algo importante, de uma parte de mim que tinha acabado de descobrir. Ao mesmo tempo, me aproximava da minha família, das pessoas que eu amava e que dependiam de mim. Cheguei em casa no final da tarde, bem no meio da festa da minha mãe. Quando entrei, todo mundo veio me abraçar. Márcia, as crianças, minha mãe com lágrimas nos olhos de felicidade por eu ter conseguido chegar. Achei que você não vinha mais, minha mãe disse, segurando meu rosto entre as mãos enrugadas.
Eu nunca ia perder seu aniversário, mãe, respondi, sentindo o peso daquela reunião familiar sobre mim. A festa continuou, com todo mundo feliz, contando histórias, relembrando o passado. Eu estava lá, sorrindo, participando, mas uma parte de mim tinha ficado na estrada, com Eduardo. Foi quando Márcia se aproximou com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Tá tudo bem, amor? Ela perguntou, preocupada. Você parece distante. Olhei para ela, para a mulher que tinha sido minha companheira por tantos anos, mãe dos meus filhos, meu porto seguro, e percebi que não podia mais continuar mentindo. A gente precisa conversar, Márcia, falei, pegando suas mãos. Não hoje, não agora, mas logo. Ela me olhou intrigada, mas não insistiu. Sempre respeitou meu espaço, meu tempo. Mais um motivo para eu dever a ela a verdade. Nos dias que se seguiram, fui tomado por uma angústia que nunca tinha sentido antes. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar no trabalho. Pensava em Eduardo o tempo todo, mas também pensava na minha família, no estrago que a verdade poderia causar. Até que um dia tomei coragem. Sentei com Márcia depois que as crianças foram dormir e contei tudo. Sobre Eduardo, sobre o que tinha acontecido na estrada, sobre o que eu estava sentindo. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ela chorou, gritou, ficou em silêncio. Passou por todas as fases da dor em questão de horas. E eu sofri junto, vendo o quanto estava machucando alguém que sempre me amou. Mas no final, depois de muitas conversas, muitas lágrimas e muito sofrimento, chegamos a um entendimento. Não seria fácil, nada seria como antes, mas encontraríamos um jeito de seguir em frente, respeitando o que cada um estava sentindo. Liguei para Eduardo uma semana depois. A voz dele do outro lado da linha fez meu coração disparar como da primeira vez. Eu não posso abandonar minha família, Eduardo, falei, indo direto ao ponto. Mas também não posso mais fingir ser quem não sou. E o que isso significa? Ele perguntou com um toque de esperança na voz. Significa que quero tentar encontrar um meio termo, um jeito de ser honesto com todos, inclusive comigo mesmo. Não foi fácil, ainda não é. Estou aprendendo a viver nesse novo mundo, onde não preciso mais esconder quem sou, onde posso amar de formas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Márcia e eu estamos nos separando, mas continuamos amigos, parceiros na criação dos nossos filhos. E Eduardo? Bem, Eduardo e eu estamos descobrindo juntos o que podemos ser um para o outro. A estrada da vida tem muitas curvas, muitos desvios inesperados. Às vezes a gente precisa se perder um pouco para finalmente se encontrar. Foi isso que aconteceu comigo naquela viagem. Uma simples carona mudou tudo, me fez enxergar quem eu realmente sou. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, não tenho mais medo do que vem pela frente. Se você gostou dessa história real, clica no botão de curtir e compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus relatos. A cada novo inscrito ganho mais força para continuar contando histórias como essa, que podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Tem um link na descrição do vídeo para quem quiser ajudar o canal a crescer ainda mais. Sua contribuição faz toda a diferença para eu poder trazer cada vez mais relatos sinceros e emocionantes como esse. Até o próximo vídeo, pessoal!